Olá, estamos mais uma vez aqui para um estudo juntos. Hoje é sábado, 23 de maio de 2020. Vamos fazer como todas as vezes, iniciar com uma oração, conversar com nosso Pai. Senhor nosso Deus, Papai querido, nós chegamos diante do Teu trono de graça, Senhor, em nome de Jesus, para Te pedir, Pai, que Tu estejas conosco agora, com Teu Santo Espírito, Pai, ajudando-nos, Senhor, capacitando-nos para que tenhamos um momento de estudo conforme a Tua vontade, Senhor. Vamos dedicar esse tempo ao estudo da Tua Palavra revelada, Senhor. Mas antes queremos Te agradecer, Pai. Te agradecer por mais um dia, porque estamos aqui, Senhor. O Senhor tem nos guardado, a nós, a nossa família, nossos amigos, nossa igreja. Precisamos muito da Tua ajuda, Senhor. Queremos também nesse momento, antes de iniciarmos nossos estudos, queremos interceder, Senhor, junto a Ti, por aqueles que estão enfermos, Pai, por aqueles que estão vivendo momentos de angústia, de aflição. Pai, Te peço, Senhor, visita, Senhor, com a Tua cura, visita com a Tua paz, com o Teu amor, envolve-os com o Teu amor, Senhor, com o Teu cuidado, com o Teu poder, Senhor. Fica com esses todos que estão carentes da Tua companhia, da Tua ajuda, Senhor, e conosco também, Senhor. Capacita-nos, Senhor, abre o nosso entendimento para tudo que vamos ler e estudar. Em nome de Jesus. Amém. O tema que eu escolhi para hoje é a respeito do glorioso retorno de Cristo à Terra. Como nós já temos estudado e falado aqui, não é a primeira vez que vamos estudar esse assunto, mas hoje vamos entrar um pouquinho mais em detalhes. Eu tenho acompanhado o meu estudo num livro que eu tive a oportunidade de comprar, que é de uma estudiosa do Apocalipse, uma pastora brasileira, mas hoje radicada nos Estados Unidos. Eu fui assistir uma palestra dela e nessa ocasião ela havia ali para vender um livro, esse livro que eu comprei, que eu acho muito interessante. Esse livro é o Apocalipse Decodificado. Vou mostrar para vocês. Nesse Apocalipse Decodificado é interessante porque ela vai colocando tudo de uma maneira mais simples para visualizarmos. Aqui, por exemplo, o estudo de hoje, eu peguei daqui. O dia do Senhor, o glorioso retorno de Cristo à Terra. Esse assunto da volta de Cristo, eu até tive a oportunidade de abordar no meu culto doméstico de Natal aqui em família, e eu percebi que alguns ficaram um pouco assustados com as coisas previstas e profetizadas, mas eu devo dizer que para quem tem fé em Jesus, para quem crê nas palavras, nas promessas contidas
na Bíblia, não há por que se preocupar. Agora, nós percebemos, quando lemos esses acontecimentos previstos, que quem está com a iniquidade, este sim deveria se preocupar, porque as profecias são tenebrosas para os iníquos. Aqui no caso, dentro desse estudo de hoje, ela colocou por etapas e por locais. Então, nós já tínhamos estudado num estudo anterior a geografia do Apocalipse, em que ela mostrou o mundo em que nós vivemos, que é a Terra, numa faixa, e depois, acima da Terra, o primeiro, o segundo e o terceiro céus, e abaixo da Terra, o primeiro inferno, que é o Sheol, o segundo inferno, que é o abismo, e o terceiro inferno, que é o lago de fogo. É importante a gente ter em mente essa geografia, porque ela dividiu esse estudo de hoje, que é do glorioso retorno de Cristo à Terra, começando a falar pelo terceiro céu. O terceiro céu, pelo que nós sabemos, é um local onde Deus e os seus anjos vivem, é onde Deus tem o seu trono, é o que nós chamamos de paraíso, que é o local onde Paulo visitou, onde ele conta que ele foi levado ao terceiro céu. Ele é o local para onde o ladrão, o chamado bom ladrão, foi levado junto, como Cristo prometeu ali na cruz. É o local para onde os anjos carregam os eleitos, os salvos que morrem em Cristo, onde é chamado de o seio de Abraão. É o destino final dos santos. Esse é o terceiro céu, descrito em muitas passagens bíblicas. Então, nós vamos ver aqui o que fala a Bíblia em Apocalipse 19, de 11 a 16, a respeito do desfile triunfal de Cristo a partir do terceiro céu. Fala o cavaleiro do cavalo branco e seus exércitos, esse é o título. Eu vi o céu aberto e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça, e os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito, que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido de veste tingida de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos, vestidos de linho branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar de vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A respeito desse exército do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, em Apocalipse 19:8 está escrito sobre os anjos e sobre os santos. E foi-lhe dado
que se vestisse de linho puro e resplandecente, porque o linho fino e puro são as justiças dos santos. Isso é uma visão no terceiro céu. Agora, indo para um outro patamar da geografia do Apocalipse, vamos para o primeiro céu. O primeiro céu, em Mateus 24, de 27 a 31, fala a respeito do símbolo do Filho do Homem que é visto no céu, é avistado por todos. Porque assim como um relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias. E logo depois da aflição daqueles dias, da tribulação, não é que está falando aqui, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma à outra extremidade dos céus. Aqui, a seguir, tem um título: Todas as pessoas vêm chegar. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão. Isso aqui nós já lemos. Aqui há outros textos falando a respeito também desta mesma passagem. Em Mateus 24, 30 e também em Apocalipse 16, 12. Essa passagem fala: no sexto anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates, a respeito do qual eu falei no último estudo, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são os espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para os congregar para a batalha, aquela batalha que nós já estudamos no estudo da semana passada, a batalha do Armagedon. Naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso, eis que venho como ladrão, o Senhor aqui prevenindo que não há uma data marcada, uma hora marcada. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. E se congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Em Marcos, no capítulo 14, também dizendo: os quais lhes disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim, como para o céu os vistes ir. Em Atos 1:11 também, o qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio.
Essas passagens falam, então, do retorno de Cristo à Terra. E o que vai estar acontecendo, então, falamos do que a Bíblia menciona no céu. Agora, vindo para o patamar da Terra. A respeito disso, em Apocalipse 16, de 12 a 16, aqui na Terra está acontecendo nessa época uma aliança mundial para a batalha do Armagedon, que se encontra em Megido, e isso sob o governo do Anticristo. Aqui essa passagem estaria em Apocalipse 19, de 17 a 19. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. Aqui está se referindo naturalmente aos iníquos. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. E aquele que estava sentado sobre o cavalo branco e o seu exército, aquele é Jesus retornando. Aqui há outras passagens que falam também de acontecimentos paralelos que vão acontecer nessa época. O profeta Zacarias fala o que vai acontecer ali em Jerusalém, que a cidade será tomada com as casas invadidas e as mulheres estupradas. Isso sai em Zacarias 14, 1 e 2. Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e a metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será extirpado da cidade. E também o mesmo profeta Zacarias a seguir fala que Cristo toca no Monte das Oliveiras em Jerusalém, e a montanha, isto acontece aqui já na terra, quando ele toca no Monte das Oliveiras em Jerusalém, a montanha se divide ao meio e um vale se forma para que Israel fuja para Azal, ou Azel. Essa passagem está aqui, assim descrita. E o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como pelejou, sim, no dia da batalha. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém para o Oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio para o Oriente e para o Ocidente. E haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. E fugireis pelo vale dos meus montes, pois o vale dos montes chegará até Azel. E fugireis assim como fugistes diante do terremoto nos dias de Uzias, o rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os anjos contigo. Cristo manda uma praga para os inimigos e eles são destruídos. Isso também está previsto no profeta Zacarias 14, de 12 a 15. E esta será a praga com que Jesus, o Senhor,
ferirá a todos os povos que guerrearam contra Jerusalém. A sua carne apodrecerá, estando eles em pé, e lhes apodrecerão os ossos nas suas órbitas. Os olhos, e lhes apodrecerão os olhos nas suas órbitas, e a língua lhes apodrecerá na sua boca. Que coisa horrível. Naquele dia também acontecerá que haverá da parte do Senhor uma grande perturbação entre eles, porque cada um pegará na mão do seu próximo, e cada um levantará a mão contra o seu próximo. E também Judá pelejará em Jerusalém, e as riquezas de todos os gentios serão ajuntadas ao redor, ouro e prata e roupas em grande abundância. Assim será também a praga dos cavalos, dos mulos, dos camelos e dos jumentos e de todos os animais que estiverem naqueles arraiais, como foi esta praga. Em Joel, no Joel capítulo 3, de 1 a 3, também falando desses dias. Porque eis que naqueles dias e naquele tempo, em que removerei o cativeiro de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e ali com elas entrarei em juízo, por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem elas espalharam entre as nações e repartiram a minha terra. E lançaram sortes sobre o meu povo, e deram um menino por uma meretriz, e venderam uma menina por vinho para beberem. Joel ainda fala mais à frente, nesse mesmo capítulo: proclamai isto entre os gentios, preparai a guerra, suscitai os fortes, cheguem-se, subam todos os homens de guerra, forjai espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices. Diga o fraco, eu sou forte, ajuntai-vos e vinde, todos os gentios em redor, e congregai-vos. Ó Senhor, faze descer ali os teus fortes. Joel continua: multidões, isto no capítulo 3, 14 a 16. Multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto. No vale da decisão, o sol e a lua se enegrecerão, e as estrelas retirarão o seu resplendor. E o Senhor bramará de Sião, e de Jerusalém fará ouvir a sua voz, e os céus e a terra tremerão. Aqui está como título a reunião do eleito Israel. Isso está em Mateus 24, 31. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Isaías 27, 12 fala: e será naquele dia que o Senhor debulhará seus cereais desde as correntes do rio até o rio do Egito. E vós, ó filhos de Israel, sereis colhidos um a um. É muita coisa prevista justamente para essa época, isso tudo no Antigo Testamento. Aqui há um texto de Isaías, no capítulo 12, em que está aqui intitulado: Israel chora por Cristo e o reconhece como Messias. Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem traspassaram
e prantearão contra ele, sobre ele, e prantearão sobre ele, como quem pranteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad e Rimon no vale do Megido. E a terra pranteará, cada família à parte, a família da casa de Davi à parte, e suas mulheres à parte, a família da casa de Natã à parte, e as suas mulheres à parte, e a família da casa de Levi à parte, e as suas mulheres à parte, e a família de Simei à parte, e as suas mulheres à parte. Todas as mais famílias remanescentes, cada família à parte, e suas mulheres à parte. Isso está em Zacarias 12, 10 a 14. Aqui, mas aqui aparece um título: Israel se arrepende e é salvo e restaurado. Isso está previsto em Ezequiel 20, 40 a 44. Porque no meu santo monte, no monte alto de Israel, diz o Senhor Deus, ali me servirá toda a casa de Israel, toda ela naquela terra. Ali me deleitarei neles, e ali requererei as vossas ofertas alçadas e as primícias das vossas oblações, com todas as vossas coisas santas. Com cheiro suave me deleitarei em vós, quando eu vos tirar dentre os povos e vos congregar das terras em que andais espalhados, e sereis santificado em vós perante os olhos dos gentios. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu vos introduzir na terra de Israel, terra pela qual levantei a minha mão para dá-la a vossos pais. E ali vos lembrareis de vossos caminhos e de todos os vossos atos com que vos contaminastes, e tereis nojo de vós mesmos, por causa de todas as vossas maldades que tendes cometido. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu proceder para convosco por amor do meu nome, não conforme os vossos maus caminhos, nem conforme os vossos atos corruptos, ó casa de Israel. Isso disse o Senhor Deus. Isso está em Ezequiel 20, 40 a 44. São muitas as passagens. Eu copiei todas que a autora do estudo fez, porque ela vai completando a outra. Em Joel 2, 18 a 20, fala: Então o Senhor se mostrou zeloso de sua terra e compadeceu-se do seu povo. E o Senhor, respondendo, disse ao seu povo: Eis que vos envio o trigo e o mosto e o azeite, e deles sereis fartos. E vos não entregarei mais ao opróbrio entre os gentios, mas removerei para longe de vós o exército do norte, e lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta, à sua frente para o mar oriental, e a sua retaguarda para o mar ocidental. E subirá o seu mau cheiro, subirá a sua podridão, porque fez grandes coisas. Joel 3 fala: E o Senhor bramará de Sião e de Jerusalém para fazer ouvir, e fará ouvir a sua voz, e os céus e a terra tremerão. Mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. E vós sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que habito em Sião, o meu santo monte, e Jerusalém será santa. Estranhos não passarão mais por ela.
E há de ser que naquele dia os montes destilarão mosto, os outeiros manarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de água, e sairá uma fonte da casa do Senhor, e regará o vale de Sitim. O Egito se fará uma desolação, e o Edom se fará um deserto assolado, por causa da violência que fizeram aos filhos de Davi, em cuja terra derramaram sangue inocente. Mas Judá será habitado para sempre, e Jerusalém de geração em geração. E purificarei o sangue dos que eu não tinha purificado, porque o Senhor habitará em Sião. Aqui vem um trecho com o título: Deus derramará o seu espírito sobre os sobreviventes de Israel. Isto está em Apocalipse 24. Não, minto. É que eu pulei uma página a mais aqui da minha colinha. Isto que eu vou ler agora está em Ezequiel 37, 12 a 14. Com o título: Deus derramará seu espírito sobre os sobreviventes de Israel. Portanto, profetiza e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu abrirei os vossos sepulcros e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu. E porém em vós, agora é o que está no título, Deus derramará seu espírito sobre os sobreviventes. E porém em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e o fiz, diz o Senhor. E a mesma profecia está também em Joel 2, 28. E há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Isso está em Joel 2, 28. Mais adiante, em Joel 2, 29 a 32, e também sobre os vossos servos, ele derramará o Espírito, não só sobre os filhos, sobre os servos e sobre as servas. Naqueles dias derramarei o meu Espírito, mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Isso é profecia um pouquinho antes da vinda. Aqui aparece uma etapa aqui, ela foi mostrando aqui o que aconteceu no terceiro céu, no primeiro céu, e agora ainda no primeiro céu, um anjo com um pé no sol convida todos os pássaros para o grande banquete de Deus. Isto é numa sequência. Primeiro foi Jesus que chegou e pôs o pé, Cristo tocou o Monte das Oliveiras e ele se dividiu. Agora isso já caminhou no tempo e no primeiro céu aparece um anjo, depois dessas primeiras coisas que aconteceram, que Jesus chegou, aparece um anjo que aparece essa visão, essa profecia está em Apocalipse 19, 17 a 18. E viu um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis
é a carne dos tribunos, é a carne dos fortes, é a carne dos cavalos e dos que sobre eles se assentam. Esse trecho nós até já lemos um pouco para trás e está repetido aqui. Aí nesse ao mesmo tempo em que acontece isso, na terra, acontece que os pássaros comem a carne dos reis e das pessoas da terra que morreram na batalha, a batalha do Armagedon. Em Apocalipse 19, 21, fala: e os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Que coisa forte. Mas daí, indo na sequência do tempo, porque aqui, eu não sei se é como eu li muitas passagens, eu não sei se ficou confuso, mas foi indo assim. Ela primeiro falou do que ia acontecer pela ordem cronológica, mas a partir do terceiro céu, depois do que aconteceu na terra, depois ela passou para a etapa seguinte, o que estava acontecendo na terra, na etapa seguinte. Primeiro foi visto no céu, depois Jesus chegou e tocou na terra, no Monte das Oliveiras. E agora já estamos na etapa sequencial, que primeiro aparece o anjo no céu, com o pé no sol, e depois aqui na terra aparecem os pássaros comendo os despojos. São os despojos da batalha do Armagedon, daqueles que morreram na batalha. Passados essas etapas, que Jesus já veio, já apareceu, já veio, já houve a batalha, e já estão até os pássaros comendo os despojos, aí vai haver um julgamento. Esse julgamento, ele chama tronos de julgamento aqui na terra. Isso está previsto em Apocalipse 20, no versículo 4. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Em Mateus 25, 31, está aqui, 25, de 31 a 46. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele. É o julgamento das nações. Todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros